Olá, estamos aqui hoje com a nossa live da Subcomissão 2 da Construção dos Planos Estaduais de Educação. A Subcomissão 2 ela está trabalhando com dois objetivos. O objetivo 3, que trata da alfabetização das crianças, e o objetivo 11, que faz alusão à modalidade de ensino e educação de jovens e adultos. Eu sou o professor Márcio Roque, estou como mediador, faço parte dessa subcomissão, a qual é capitaneada pela professora Alexandra, que é a presidente e coordenadora da UNCM aqui do Ceará. Nós iremos nos organizar da seguinte forma: iremos apresentar primeiro o objetivo 3 e depois o objetivo 11. O objetivo 3 refere-se à alfabetização das crianças. Queremos agradecer desde já a participação de todos vocês que nos escutam, porque o grande objetivo dessa live é favorecer a participação social no que diz respeito à construção do Plano Estadual de Educação. Essa fase é a fase do diagnóstico, e para poder apresentar esse diagnóstico alusivo à alfabetização das crianças aqui no Ceará, nós temos a honra e o privilégio de convidar a coordenadora da Coordenadoria da Cooperação com os Municípios. Ela também faz um trabalho a nível de estado do Ceará na articulação da Renalfa, que é a professora Cristiane Nóbrega. Seja muito bem-vinda, professora Cristiane Nóbrega. É uma honra para a Subcomissão 2 da Construção dos Planos Estaduais de Educação ter a sua presença nos ajudando a melhor entender esse diagnóstico nesta live que pretende favorecer a participação social em tão importante temática. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui participando desse momento para a gente conseguir um pouco falar que é sobre a alfabetização, como o nosso Ceará está e quais são os objetivos que a gente quer alcançar nesse pleito da alfabetização. Fique à vontade, professora. Nós estamos apresentando a nossa live, objetivo 3, alfabetização. O grande objetivo é assegurar a alfabetização ao final do segundo ano do ensino fundamental para todas as nossas crianças. E nós vamos agora, através de indagações que nós vamos fazer à professora Cristiane, fazer um pouco da apresentação desse diagnóstico para todos vocês que estão aí nos acompanhando. Cristiane, gostaria que fosse possível que a senhora discorresse um pouco sobre o fato de, no nosso Brasil, possuir definições oficiais e estruturadas hoje sobre o conceito de alfabetização. Que conceito é este e que impacto, ele pode ter contribuído para esse processo de alfabetização aqui no estado do Ceará, já que o nosso grande objetivo é assegurar o direito à alfabetização das nossas crianças. Bom, todos nós sabemos que o estado do Ceará já vem trabalhando com a alfabetização desde 2007, que é um trabalho já consolidado de 19 anos, mas ainda não alcançamos a nossa universalização. E a partir de 2023, e logo após a realização da pesquisa Alfabetiza Brasil, definiu-se novas escaladas, que na realidade o Brasil não tinha como dizer que é a criança alfabetizada. Hoje nós temos, a nível nacional, o que é uma criança alfabetizada. No ponto de corte da escola de Saeb, uma criança alfabetizada a partir de 743 pontos. Existem vários níveis dessa alfabetização. O que é uma criança alfabetizada hoje? Ela precisa ter o quê? Ela precisa ler frases e localizar informações implícitas em textos curtos, inferir informações em textos, escrever ortograficamente palavras com regularidades diretas entre fonemas e letras, escrever textos que circulam na vida cotidiana. Hoje, nós temos esse conceito de alfabetização. Antes, a gente tinha, no estado do Ceará, o parâmetro.
Esses estudantes são leitores e escritores que interagem de forma autônoma, principalmente com textos que circulam a vida cotidiana, como regra de convivência, receitas, listas, agendas de sala, bilhetes, e no campo artístico, um poema, um paralenda, uma cantiga, em práticas de leituras e de escritas características do letramento escolar. Muito obrigado, professora Cristiane. Olha, o nosso diagnóstico ele se baseia a partir desse conceito de alfabetização e traz para o estado do Ceará, como vocês podem ver aí nos nossos slides que estão acompanhando a nossa apresentação. Porque o diagnóstico é fruto de uma construção coletiva fundamentada na realidade, no caso, a realidade do nosso estado. E a partir disso a gente pensa no nosso problema. O nosso problema é justamente assegurar, que nós ainda temos um percentual de crianças, a professora Cristiane vai melhor detalhar para nós, que a alfabetização deles ainda não está assegurada. Embora o nosso estado, vocês verão na apresentação da professora Cristiane, seja o estado que vem aí bem à frente, historicamente, no direito a nossas crianças de serem alfabetizadas. Mas vamos continuar nesse nosso diálogo, que com certeza vocês estão interessados em saber mais. De acordo com o índice Criança Alfabetizada, índice do Ministério da Educação, o estado do Ceará conta com 84% das crianças alfabetizadas. Esse número ultrapassa a meta estabelecida pelo MEC, que seria 80%. Mas apesar deste cenário tão otimista quando se refere ao nosso querido estado do Ceará em relação à alfabetização, observamos, ao fazer essa análise mais precisa dos dados, olhando de uma maneira especial para os municípios, que o resultado do estado ele não representa necessariamente a realidade de todos os 184 municípios. Na sua opinião, professora Cristiane, o que é que vem distanciando o nosso estado do processo de universalização da alfabetização, que é o nosso problema, quando nos deparamos com desigualdades que refletem o distanciamento entre os municípios no que diz respeito ao resultado do ICA, o Índice Criança Alfabetizada? A gente sabe que nós temos no estado um regime de colaboração que ele é geral para todo o estado, mas dentro do município eles mudam a maneira, porque de formação, através dos formadores regionais e dos municipais, eles mudam a capacidade técnica de professor e da gestão técnica de dentro da SME. Assim, a continuidade da política também, se a gente for observar dos nossos municípios, que caíram um pouco, foi exatamente isso, essa troca de gestão, essa troca técnica de quem está dentro do município, então isso afeta muito. Por isso a importância de uma política pública municipal para que essa política seja contínua dentro dos municípios também. Nossas formações aqui no estado do Ceará são formações que nós fazemos através de análise de dados, e muitas vezes, quando são repassadas dentro dos municípios, elas não são repassadas com a mesma quantidade de atenção que é repassada aqui pelo Estado. Eu acho que tem alguns pontos de atenção que a gente precisa ser trabalhado e que nós estamos trabalhando nisso. Muito importante essa fala sobre a questão da política municipal de alfabetização. Inclusive, com certeza, nossas articuladoras Renalfa e de cada município, que devem estar atentas a esta live, estão bem cientes, porque todos os municípios querem receber o selo ouro, que é como se fosse uma grande premiação, mas na verdade um reconhecimento daquilo que é direito, assegurar a alfabetização de todas as crianças. Creio que vocês estão acompanhando aí nossa live, observando o slide que estamos apresentando, e com base nele eu tenho uma indagação a fazer para a professora Cristiane. E nós estamos aqui nesse processo de diagnóstico do nosso Plano Estadual de Educação. Professora, por favor, por gentileza, à luz da pesquisa Alfabetiza Brasil, foram organizados 5 níveis para monitorar a evolução da aprendizagem no que diz respeito à alfabetização das nossas crianças.
Pedimos que, se possível, né, à luz até do que está aí exposto, seja feita uma análise da situação do nosso estado, do Ceará, para que fique ainda mais claro esse processo de diagnóstico da alfabetização. Os níveis do ICA, eles dizem respeito à quantidade de crianças alfabetizadas em cada território. Isto quer dizer que o percentual publicizado se refere ao número de crianças que estão no padrão mínimo de alfabetização, que é o nível 4, né? Que isto é 743 pontos, que isso agora está universal para todo o estado do Ceará, que significa pedagogicamente aqueles que são pontos anteriores levantados. Nós ainda temos alguns municípios que precisam dessa atenção redobrada para isso. Esses 5 níveis estão relacionados ao quantitativo do percentual que cada território que atingiu 743, sendo que a meta nacional até 2030 é de 80% e o Ceará alcançou, através de sua política, que já faz 19 anos, os 80%. Aliás, iniciamos com 85% e hoje estamos com 84%. Por isso, esse nosso desafio de ainda ter 16% de crianças para serem alfabetizadas no estado. Isso que a professora está nos falando, e a gente agradece mais uma vez a valiosa e valorosa presença dela aqui em nosso meio, colaborando com esse processo de diagnóstico, vocês podem ver melhor nessa análise descritiva que está aparecendo no nosso gráfico. Se vocês observarem bem e lembrarem do que foi falado pela professora Cristiane há pouco, o Ceará vinha... Essa medição começou em 2023, né, professora? 2023. E a meta seria 80%. É. E o Ceará já largou na frente com 85%. 80% em 2030. Isso, olha aí. Em 2030 chegaríamos a 80% a nível de Brasil, não é isso? Exatamente. E o Ceará já largou com 85%, e aqui a gente reitera a importância do regime de colaboração e toda essa política que há quase 18 anos o Ceará vem tendo à frente a nossa querida Secretaria de Educação. Esse resultado de 85% repetiu em 2024, não é isso, professora? Isso. E nós caímos um pouco, né? Caímos. Como dizem os estatísticos, 1% ainda estamos, mas nós caímos, nós na realidade, esse ano nós tivemos um olhar totalmente diferenciado com essa queda. Nós iniciamos desde o ano passado o nosso REDEF, que ele olha para essas desigualdades, a gente faz um trabalho diferenciado em cada município, e esse olhar é um olhar do estado do Ceará. Então, nós estamos hoje com um olhar totalmente diferenciado. Fizemos... na verdade, o compromisso, eu vou falar um pouco do compromisso. O compromisso, ele veio para potencializar o nosso regime, eu acho que os olhos de todos os estados estão no Ceará no início. Hoje não, hoje cada estado ele já anda com suas próprias pernas, ele já tem suas ações diferenciadas. Então foi um movimento muito grande em todo o Brasil. Eu fico muito feliz de estar participando do compromisso, de ver o Brasil despontando aí, o olhar da alfabetização. Ele está na fala dos políticos e isso faz toda a diferença. E a gente vê o Brasil saindo dessa alfabetização que dá um atraso em todos os estados, é uma satisfação muito grande. O que a professora está falando já antecipa praticamente a resposta da próxima indagação que eu faria, que vem falar realmente sobre o CNCA. O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, e nós não podemos falar do CNCA sem agradecer, reiterar a importância da articulação estadual, e que bom, a articuladora estadual do CONSED está aqui, que é a professora Cristiane. Quero também agradecer o trabalho da Luísa Aurélia, que é a articuladora estadual a nível de Undime. Vou puxar a sardinha, né, lá para a CRED 1, a Iana Mara, que é a nossa articuladora regional, e por meio dela agradeço a todos os articuladores regionais do estado do Ceará, até chegar na essência, né, os articuladores municipais do RENALFA. E aqui a gente tem um outro gráfico que mostra um pouquinho esse resultado a nível de
CREDs, né? Nós somos organizados politicamente em CREDs, em regionais, e está aqui um pouco desse resultado que a gente está aqui nessa fase de diagnóstico. E a pergunta é: o CNCA representa um passo importante para consolidar um modelo de alfabetização eficaz em todo o território nacional. Como é que o CNCA é tratado em nosso estado? E de que forma suas orientações colaboram para a melhoria do regime de colaboração entre os municípios e a Secretaria de Educação Estadual? Eu digo sempre, quando a gente está reunido, que o CNCA a gente tem um exército dentro de cada estado, não só do estado do Ceará. Porque nós temos os estaduais, temos os articuladores regionais em todas as nossas 20 regionais, são 3 articuladores, e temos em cada município. Essa vem ser o CNCA é uma ação estruturante do governo federal para os entes federados por construir caminhos alinhados. Eu acho que todo mundo anda no mesmo passo para garantir a aprendizagem dos nossos estudantes. É importante salientar o desenho pensado no CNCA, que foi o desenho aqui do Ceará, com as formações, com esse olhar, com esse monitoramento. E a gente sai na frente porque a gente não teve dificuldade realmente das formações, nós não tivemos dificuldade desse monitoramento. E ele veio, além de tudo, fortalecer as relações, que a gente tem um comitê estadual. Dentro desse comitê estadual, nós temos a representação da Undime, que é sempre uma parceira grande, a PRES, que está sempre conosco também, o Conselho de Educação, a UNCME, e algumas coordenadorias aqui importantes dentro da Secretaria de Educação. Continuando no nosso processo diagnóstico, a gente apresenta esse gráfico que está aí para vocês, que é como o desempenho, né, a nível de CA das nossas regionais. E a gente chega na análise causal, que é quando a gente começa observando as regionais, a gente percebe que existe desigualdade, né? Existe. Se vocês observarem bem o gráfico anterior, vocês vão perceber que quando nós olhamos para a meta que seria de 2030, de 80%, voltando aqui um pouco, nós podemos perceber que ainda há regionais que têm uma caminhada, né, a fazer, professora Cristiane. E quando a gente olha para o nível que o estado do Ceará está, que é 84%, e a professora, quem lembra bem da fala dela, ela falou da questão da busca através aqui da secretaria, né, da busca da equidade por meio da superação das desigualdades. Ela cita inclusive o REDEF. Nós temos já regionais que estão bem acima, né? Estão. Por isso que nós trazemos como problema essa questão da desigualdade que existe entre as redes. Aqui nós temos a nossa análise causal, que fala exatamente sobre isso, se refere aos gráficos que foram apresentados anteriormente, onde nós ainda temos 12 municípios, né, no estado do Ceará que estão em níveis abaixo do que seria o mínimo necessário para considerar uma criança alfabetizada, já que nós estamos falando de um direito, que é a alfabetização. Nós não podemos perder esse foco, o direito à alfabetização, que o Ceará é exemplo disso e o CNCA vem reforçar. Professora Cristiane, por favor, se for possível, né? Faça um panorama das ações do CNCA por meio da Renalfa em nosso estado, e em parceria com a SEDUC, por meio do regime de colaboração, que ela está realizando para nossos municípios possam conquistar o selo ouro. E como isso se concretizará e será percebido nos resultados das avaliações externas, em especial o SPAES. Eu vou destacar aqui algumas ações que são bem importantes, que estão no nosso dia a dia da COPEM e do compromisso. São as formações continuadas estaduais, regionais e municipais, um olhar mesmo, a disponibilização das avaliações formativas personalizadas. Nós temos o avali.ce, nós temos a avaliação do compromisso, a distribuição de materiais pedagógicos estruturados, o incentivo financeiro para a contratação de bolsistas e transporte escolar dentro do nosso estado, realização de convênios para a estruturação das escolas municipais,
nós temos isso dentro da Copem. Realizações de ações para a redução das desigualdades educacionais, que é o caso do nosso REDEF, e o fortalecimento do monitoramento e acompanhamento estadual e regional dos municípios. A gente tem um acompanhamento forte, tanto das formações como dentro dos municípios, acompanhando de perto as ações de todos através do SECOM, de cada regional. A professora Cristiane cita agora no final da fala dela a importância dos SECOMs, né, as células de cooperação com os municípios, que estão intrinsecamente ligadas à Copem, que é justamente a coordenadoria que tão bem ela coordena junto com sua equipe. E aqui a gente apresenta causas críticas, se a professora quiser falar um pouco. A primeira causa que a gente apresenta é a necessidade de uma revisão dentro das próprias secretarias, né, das ações frente ao regime de colaboração, tendo em vista essas desigualdades que já foram citadas aqui anteriormente. A questão das demandas e necessidades dos municípios cearenses, classificados em especial no nível 2 e 3, no que diz respeito, né, ao ICA, o Índice Criança Alfabetizada, que foi nosso primeiro gráfico apresentado. E aqui a gente traz um problema que é bem próprio das nossas secretarias, que é a lotação de professores com perfil de alfabetizadores. Não só a questão da prática, mas também a teoria. E aqui a gente cita um dos eixos do PAG, que é a formação. Essa formação continuada. Mas nós temos mais duas causas para que depois a professora possa fazer a sua análise final. A preparação dos professores que atuam como coordenadores pedagógicos. E aqui a gente agradece a todas as gestões escolares, diretores, coordenadores, e a gente sabe da importância destes coordenadores no que diz respeito ao acompanhamento dos nossos professores e, por conseguinte, dos nossos educandos. E, por fim, esse distanciamento nos níveis de alfabetização entre os municípios cearenses. Porque quando olhamos para o resultado do ICA 2025, nós já temos 22 municípios que chegam a 100%. Mas também temos municípios que não chegam a 70% e 5 municípios que não chegaram nem sequer a 60% das crianças alfabetizadas. E a gente já precisa refletir que o próprio Brasil já chegou a 66%, né? Na última média. Fique à vontade, professora, nesse momento das causas críticas, nos preparando para o final desse primeiro bloco. Eu acho que o Ceará tem que ter realmente um olhar direcionado para dentro das gestões, assim, uma análise de como é que está a gestão dentro das regionais. Dentro das regionais, não. Dentro das SMEs, o olhar para o professor alfabetizador, que isso é uma causa que ele realmente muda muito, há uma troca e há um olhar para aquele... O professor alfabetizador é uma peça importante nesse quebra-cabeça da alfabetização. A lotação de professor com perfil de alfabetização, isso também é muito importante, porque muitas vezes a formação que é dada dentro do município, ele não alcança. A gente retomar, na verdade, aquele PAEC de 2007, com aquela rotina escolar, aquele olhar direcionado realmente para as crianças e para o aprendizado. Essa rotatividade também dentro que é normal, que quando se muda a gestão realmente é previsível, mas não da política. Não olhar da política de alfabetização. Eu acho que esses são alguns pontos que a gente precisa ter maiores atenção. Muito obrigado, professora Cristiane. Daqui a pouquinho eu vou pedir sua consideração final. Espero que vocês que estão nos acompanhando tenham observado como é que esse diagnóstico foi apresentado, os gráficos que foram apresentados, as análise causal, análise crítica, e esse momento final com essas causas, que essas causas é o que a equipe de diagnóstico, no estudo que está sendo feito, acredita que pode colaborar para esse distanciamento da universalização do processo de alfabetização. Mas
Ao tempo em que agradeço e reconheço a importância da professora Cristiane aqui nesse processo de diagnóstico, eu quero pedir que ela faça suas considerações, né? Deixando aí sua mensagem toda especial para aqueles que estão nos acompanhando, porque eu sei que o trabalho que ela faz a nível de estado impacta em cada criança, em cada escola, em cada família que é beneficiada pelo direito de aprender. Assim, eu gostaria de agradecer realmente o convite, viu? Fiquei muito lisonjeada. E assim, e agradecimento a toda a equipe Copem, ao nosso novo secretário Eduardo Maia, que está chegando, nossa secretária Jucineide, que está aqui no comando aqui da Secretaria de Educação, e que a gente realmente possa ter esse olhar para as nossas crianças, que, como o Marco disse, nós somos, é um direito, Nós não estamos fazendo nada que não seja direito, é nossa obrigação, na verdade, que uma sala com 10 alunos, os nossos 10 alunos saiam lendo e saiam alfabetizados. Então, vamos atrás do direito das nossas crianças. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, professora Cristiane. E aqui foi apenas o objetivo 3. A nossa subcomissão também tem um outro objetivo demasiadamente importante, que nós vamos daqui a pouquinho tratar com a professora que está convidada para falar sobre ele. Mas nós finalizamos essa primeira parte agradecendo a professora Cristiane, acolhendo, né, o nosso novo secretário aí que vem para trabalhar com a cooperação com os municípios. Agradecemos todo o legado deixado pela professora Emanuele Grace, mas nós acolhemos de coração. Seja muito bem-vindo, professor Eduardo, e saiba que as redes municipais contam com a excelência do trabalho que nós sabemos que o regime de colaboração fortalece e favorece no estado do Ceará. Afinal de contas, não é à toa que nós estamos na dianteira, né, do processo de alfabetização. Mas lembrando, e esse diagnóstico trouxe isso para nós ainda temos 16% das nossas crianças sem o direito assegurado à alfabetização. O que faremos? Daí estarmos aqui debatendo o nosso novo Plano Estadual de Educação. Gratidão, professora. Obrigada. Voltamos. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você está nos vendo. Somos a subcomissão 2 da construção dos planos estaduais de educação do nosso querido estado do Ceará. E nós vamos agora para um outro objetivo. Nós iremos para o objetivo 11. E nós temos como convidada a professora Isabelle, que nós queremos desde já agradecer. Não somente ela está aqui, mas a professora Isabelle faz parte da nossa subcomissão. Ela é orientadora da educação de jovens e adultos, bem como do ensino médio noturno, coordenadora do Pacto Nacional pela EJA, pelo CONSED aqui na SEDUC Ceará, e professora da Rede Estadual de Ensino, né? Formada em letras, e vem contribuindo através da SEDUC com todos os municípios e com a Rede Estadual do Ceará no que diz respeito a esta modalidade tão desafiadora que é a educação de jovens e adultos. Boa tarde, professora Isabelle. Boa tarde, querido. Muito obrigada pelas palavras. EJA, de fato, como política afirmativa, é uma luta diária, né, em que nós estamos ocupando os espaços, lutando pelos espaços e acreditando que cada vez mais a importância da educação de jovens e adultos está sendo vislumbrada, né, pelos nossos gestores, tanto municipais quanto estaduais. E estamos aqui nessa discussão para que a gente possa qualificar cada vez mais essa oferta. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, professora. O grande objetivo é promover e qualificar a oferta da educação de jovens e adultos em todas as redes de ensino. E nós vamos, através das perguntas que nós iremos fazer à professora Isabelle,
nós iremos apresentar o diagnóstico que essa equipe, essa subcomissão, trouxe até aqui. Deixo claro que esse processo busca a participação social. A subcomissão é uma forma de acolher os registros, estudar, para que o documento possa ser oficializado e colocado à disposição da sociedade cearense. Professora Isabelle, quais são os desafios para a modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos, considerando o cenário estadual em relação ao número de analfabetos e a população que hoje atendemos através desta modalidade de ensino? Muito bem. O principal desafio da EJA no Ceará é a grande distância entre a demanda e a oferta, né? O Estado ele ainda possui mais de 800 mil pessoas com 15 anos mais não alfabetizadas. Quando a gente fala em que estamos avançando na alfabetização na idade certa, e a gente coloca uma lupa nos dados, porque aqui nós estamos trabalhando com dados, né? Para fortalecer toda a nossa discussão. Quando a gente coloca essa lupa por faixa etária, a gente percebe que o público não alfabetizado, que é esse grupo da educação de jovens e adultos, ele tem cor, ele tem raça, ele tem gênero. Então, é um grande desafio olhar para essa educação de jovens e adultos. Então, o Estado possui 800 mil pessoas com 15 anos não alfabetizadas. Isso representa 11,1% da população. Esse percentual do Estado, ele é mais que o dobro do percentual da média nacional. Hoje, a média nacional é 5,2%. Então, isso mantém o Ceará numa posição não muito interessante, né? E aí estamos falando de educação de jovens e adultos especificamente, que é a quarta maior taxa de analfabetismo do Brasil. Além disso, 54,3% das pessoas com 25 anos ou mais não concluíram a educação básica. É um dado muito importante também para a gente analisar. O IBGE traz para a gente recortes olhando para todas essas etapas. Quando a gente fala de EJA, a gente fala de educação, fala de alfabetização, a gente fala dos anos iniciais e anos finais, a gente fala também do ensino médio, que compõe toda a etapa da educação básica. Então, apesar desse cenário, a EJA atende apenas 149.515 estudantes. O número de atendimento no Ceará, ele corresponde a 15% do público potencial, deixando mais de 850 mil pessoas sem acesso à modalidade. Então, um desafio é a redução da oferta. Se a gente olhar na nossa série histórica 2016 e 2025, as matrículas elas caíram, né? Então é uma tendência nacional. A gente pode pensar que bom, isso quer dizer que nós estamos diminuindo essa distância das pessoas não alfabetizadas nessa faixa etária, mas é importante que a gente analise, como eu disse, com a lupa, para que a gente veja de fato o real motivo. Há sim demanda e é preciso que nós garantamos, além da oferta, também a permanência. É importante dizer também, ainda dentro dessa pergunta, que outro desafio é a redução da oferta, né? A gente tem, olhando para essa fase histórica, né, para esse quadro de 2016 e 2025, as matrículas caíram com a redução de 15%. E também no que se diz a oferta integrada à educação profissional, né? Então, persistem ainda, como a gente pode ver, desafios relacionados ao acesso, à permanência dos estudantes. A gente ainda vê relatos de fechamento de turmas, de fechamentos de escolas, insuficiência de financiamentos, né, dentro dessa modalidade, desigualdades regionais, raciais, de gênero e algumas necessidades de fortalecer políticas públicas específicas para esta modalidade, porque o grande X é olhar para essa modalidade de maneira diferenciada. Não se alfabetiza um adulto, um jovem, um adulto e um idoso da mesma forma, com as mesmas lógicas e estratégicas pedagógicas em que se alfabetizam crianças. Muito obrigado, professora Isabelle. O que a professora Isabelle fala vai diretamente ao problema. Grande contingente de pessoas fora da idade escolar obrigatória não está alfabetizada. Ou seja, não concluiu o ensino fundamental, não concluiu o ensino médio. E observe o que a professora Isabelle falou. No nosso objetivo anterior, nós estamos bem à frente no que diz respeito à alfabetização de crianças. Mas,
Lembram daqueles 16% que não foram alfabetizadas? É um público potencial para depois ser público da EJA, da modalidade de educação de jovens e adultos. E é por isso que nós estamos aqui trazendo esse tema tão importante. E aqui a gente apresenta a nossa análise descritiva, que vai ao encontro da fala da nossa querida convidada, a professora Isabelle. Mas eu tenho mais uma pergunta para ela. Professora, como se comportaram ao longo do tempo as matrículas da educação de jovens e adultos? E aqui eu peço, se possível, que seja considerado inclusive as questões de raça e cor e também de gênero dos estudantes desta modalidade. Afinal de contas, nós precisamos também lembrar dos princípios da equidade. Sim, excelente sua pergunta. Assim, como já foi dito anteriormente, a gente observa essa redução, né, uma tendência de redução na queda, né, ao longo da queda de matrículas, na queda de ofertas, ao longo da última década, que isso não se confunda por alguns gestores de que não há demanda sim, há vários fatores que fazem com que não haja procura, mas indo mais especificamente, aprofundando um pouco mais nesses pontos, nesses grupos, né, é importante dizer que em relação ao gênero, as mulheres representam a maioria dos estudantes da educação de jovens e adultos. Elas representam 54,99% das matrículas, enquanto os homens 45,1%. Mas, no entanto, quando se analisa o analfabetismo, ainda observa-se que os homens apresentam índices mais elevados, passaram de 17,9 em 2016 para 13,2, houve uma diminuição em 2025, enquanto entre as mulheres a taxa caiu de 12,7 para 9,2. Por que eu digo então? Porque enquanto nós temos mais mulheres estudando na educação de jovens e adultos, nós temos ainda um índice maior de homens com um índice de analfabetismo. Então, parece contraditório, mas isso é a realidade, né, desse público que é tão específico e precisa ser olhado com muita especificidade. Quanto à raça, né, analisar aqui raça, cor, houve redução do analfabetismo em todos os grupos, mas permanecem de maneira muito forte as desigualdades. Em 2025, a taxa de analfabetismo entre a população branca era de 8,7%, enquanto entre a população negra, entenda-se pretos e pardos, era de 11,9%, ou seja, maior. Esse percentual maior, ele representa 36% dentro desse escopo, brancos, pretos, né, que no caso pretos e pardos. Entre os povos tradicionais, a situação é ainda mais preocupante. 16,1% dos indígenas e 26,4% dos quilombolas permanecem sem acesso à educação escolar na idade adequada. E aqui a gente não está se referindo apenas à educação de forma geral, né? Da nossa temática da educação de jovens e adultos. Então, esses dados que eu estou apresentando aqui, eles escancaram, que estarão nos nossos documentos, eles escancaram, eles demonstram a necessidade de políticas públicas para a EJA com foco na equidade racial e social. Observe o que a professora acabou de falar, quando a gente, e esse é algo que está no nosso documento, quando é feita uma análise a nível de Ceará, que fique bem claro, essa análise é a nível do nosso estado do Ceará. Nós estamos tratando do diagnóstico do Plano Estadual de Educação e aqui no Objetivo 11 na modalidade EJA, para vocês verem que ainda há muito a fazer para que a equidade seja garantida para todos. Mas eu vou passar para um próximo slide que traz uma análise descritiva e com base nele eu tenho uma pergunta para fazer para a professora Isabelle. Professora, o que pode explicar que municípios, olhando aqui para o Ceará, em especial no interior, apresentem um alto índice de analfabetismo e mesmo assim tem uma baixa demanda de oferta de vagas na educação de jovens e adultos? Se a gente analisa bem esse quadro, a gente vê aí a região metropolitana, né, com os índices mais favoráveis que as demais regiões, né? A gente pode até destacar os municípios, se você puder destacar. E
E é importante dizer que essa situação ela resulta de um conjunto de fatores. E aí, voltando não necessariamente para o gráfico, mas para a sua pergunta, né? Os municípios do interior, eles concentram o maior índice de analfabetismo, enquanto os menores índices estão, de acordo com o gráfico, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Alguns municípios, eles chegam a registrar taxas entre 28% e 29%. Isso é... Se a gente for analisar em nível nacional, né, que é 4,9%, os nossos dados dos municípios de analfabetismo, que oscilam entre 28% e 29%, são cerca de 5 vezes superiores à média nacional. E muito acima da média estadual, que é 11,1%. Né? Então, mesmo diante dessa realidade, a procura pela EJA, ela é baixa, e aí é onde está o calcanhar de Aquiles, e aí é onde está a questão que nós precisamos também estar atentos, né? Essa procura baixa, ela é baixa devido à ausência de chamadas públicas de busca ativa, fechamentos de turmas e escolas, insuficiência de transporte escolar, e obviamente aqui eu estou falando de uma maneira geral, né? A gente tem casos e casos específicos, e a gente deseja que isso seja uma realidade dentro do nosso estado, né? Horários inflexíveis, a gente sabe que o estudante da EJA, ele tem necessidades específicas. Aqui no estado do Ceará, por exemplo, nós temos um modelo que a gente está que o MEC, né, chama agora, por força da legislação, de formato presencial com formatos não presenciais, e a gente costumeiramente chama aqui no Ceará de semipresencialidade, que são os nossos 34 SEJAs que estão divididos por todo o estado nessa tentativa de fazer um formato um pouco menos conservador e que consiga adequar e chegar a esse estudante nosso, que é, em sua maioria, um estudante trabalhador. Então, horários flexíveis, distância entre escola, residência e trabalho, além da necessidade, né, de muitos estudantes de priorizar o trabalho para garantir a renda familiar. E encerrando ainda nessa sua pergunta, um fator que eu considero muito importante é que muitos gestores interpretem, aí, repetindo esse ponto para que fique bem e a gente possa refletir sobre ele, né? Aqui é uma construção coletiva, a comunidade é muito importante entrar nessa discussão. Os gestores, eles interpretam às vezes a baixa procura com a ausência da demanda. A demanda existe, está comprovada por dados. Nós temos a demanda da educação de jovens e adultos. Talvez a procura não aconteça por inúmeros fatores. Um destes foi o que eu falei agora, o trabalho, né? Então é importante reforçar cada vez mais com busca ativa, com currículos atrativos, com práticas pedagógicas mais aproximadas da realidade dos estudantes, com ações intersetoriais, né? Para que a gente não acabe afastando o nosso público da educação de jovens e adultos desta modalidade que tem características específicas e que, enquanto nós estivermos olhando para esse público como um público específico, por exemplo, do noturno, como um público específico da escola, a gente não vai atingir o nosso objetivo, que é para isso que a gente está caminhando, e acredito que o Ceará, ele vem desenvolvendo projetos bastante interessantes e os municípios também, para que a gente possa, por força até do Plano Nacional, né, que é o Plano Nacional de Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA, do qual eu tenho muito prazer de participar como coordenadora pedagógica pelo Conselho de Ceará e pela SEDUC Ceará também, com uma série de estratégias que estão a todo vapor e acontecendo em todos os municípios e também no nosso Ceará. Muito obrigado, professor. O que ela fala reflete nesse dado. Esse gráfico, que é a elaboração própria da comissão, traz os 5 municípios com menores indicadores de analfabetismo, todos se concentram aqui na região metropolitana, e os 5 maiores. Mas a gente vai para um outro gráfico, ainda nessa análise descritiva, que a professora, inclusive, já falou, mas está aqui, que é essa queda que houve nas matrículas, né, quando a gente faz esse recorte histórico de 2016 a 2025, e o nosso texto, ele traz, dentro desse recorte, um momento muito especial, coloco aspas, esse especial, que foi a pandemia, que ainda afastou ainda mais esse público. E aqui eu trago mais uma pergunta para a professora Isabelle.
agradecendo, e quero aqui, através da Isabelle, agradecer e reconhecer o trabalho do Fórum da EJA, que faz parte dessa comissão, professora Clarice, professora Rai Franco, professora Maria José, professora Keline, e através delas eu quero reconhecer o trabalho de todos e todas que lutam pela educação de jovens e adultos, sempre buscando que essa educação possa ir ao encontro da sua demanda e da sua necessidade. Professora, com relação ao currículo e ao projeto político-pedagógico de nossas escolas, o que é que ainda falta para que a educação de jovens e adultos seja devidamente valorizada e assim possa se aproximar ainda mais da realidade, bem como das demandas e necessidades dos jovens adultos, e aqui eu peço permissão para incluir os idosos. Sim. Se você me permite só uma observação rápida nesse gráfico, tá? Que você já bem falou sobre ele, eu queria só atentar para a questão da educação profissional e técnica, que a queda também se dá nesse nível de oferta de educação profissional e técnica. E a Secretaria da Educação do Estado do Ceará está em planejamento para ofertar, porque hoje a oferta é de qualificação profissional, mas para que a gente possa ofertar de fato a educação profissional e técnica, atendendo assim a meta 10, né, do Plano Nacional de Educação, e é algo muito importante a ser destacado aqui nesse momento. Com relação à sua pergunta, o currículo da EJA ele ainda está um pouco distante das necessidades do estudante, né? É necessário construir um currículo que dialogue com as experiências de vida, com a realidade social e com as transformações no mundo do trabalho. É muito importante articular a formação geral básica, a educação profissional e técnica. É preciso também, em contrapartida, que o projeto político-pedagógico reconheça as especificidades da modalidade e valorize jovens e adultos e idosos como sujeitos de direito. Que o projeto político-pedagógico não seja um papel frio, produzido, repetido, que ele reflita de fato o raciocínio da escola, o raciocínio da comunidade escolar, que é ali onde a gente começa a perceber o que é dado como importante. A gente tem múltiplas escolas dentro de uma escola só. E uma escola que oferta a EJA, ela é mais uma realidade e que por isso precisa estar presente. Aí eu chamo a atenção um pouco para essa questão do PPP, tá? A necessidade de fortalecer a relação entre escola e comunidade é algo muito importante, né? A questão da formação, ampliar a formação inicial e continuada dos professores e gestores. O Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo, ele traz toda uma discussão em relação às nossas licenciaturas, né? Nós não temos nos cursos de licenciatura uma grade obrigatória, linear, falando sobre a educação de jovens e adultos para todos os cursos de licenciatura, e isso é uma discussão que está em voga, né? E que acredito que vai fazer parte da nossa formação. Isso é muito importante de ser dito aqui como também um avanço, né? Então essa ampliação da formação inicial e continuidade dos professores e gestores, garantir, né, material didático específico para a EJA. Essa oferta ela foi descontinuada por um período, né? A gente está se referindo aqui ao PNLD EJA, né? O Estado do Ceará, por exemplo, de maneira muito específica, fez, diante dessa carência que existe, que é real e é nacional, compras independentes, né, de livros para atender essa demanda. E eu sei que muitos municípios também fizeram esse movimento, né? E então a gente aguarda ansiosamente. Nós tivemos agora o PNLD EJA segmentos 1 e 2 e a gente aguarda ansiosamente do ensino médio. E além disso, para finalizar, né, é fundamental incorporar ao currículo ações que promovam a equidade racial, de gênero e o atendimento às pessoas com deficiência, né? Os dados, eles precisam, eu sempre estou repetindo com dados porque eu acho que dados são indiscutíveis, né? Os dados, eles dizem que 32,3% das pessoas com deficiência, 15 anos mais no Ceará, não tiveram, não é que não concluíram, não tiveram acesso à educação básica, índice superior ao nacional. Então, se nós estamos falando de equidade, nós precisamos também estar atentos a esse grupo, que é o grupo das pessoas com deficiência. A fala da professora Isabelle, se vocês puderem ver esse slide que está,
ela citou esse tema com relação a essa desigualdade. E essa desigualdade ela é histórica, né? Quando a gente fala do próprio racismo, é algo estrutural. E a EJA, a modalidade de educação de jovens e adultos, evidencia isso. A gente chega agora na nossa análise causal, onde a gente começa a refletir que os direitos educativos da população jovem, adulta e idosa no Ceará enfrentam muitas barreiras para a sua efetivação. E aqui a professora Isabelle já falou, e quando a gente faz esse recorte 2016, 2025, essa queda das matrículas, mas também a queda da oferta. E infelizmente é evidenciado, e o diagnóstico apresenta que onde mais precisa, a oferta não existe, embora haja a demanda pela educação de jovens e adultos. Tudo isso vem apresentado na nossa análise causal. Mas eu tenho mais 2 perguntinhas para a professora Isabelle, e a gente já vai se encaminhando daqui a pouco para o final dessa live, a qual busca apresentar o objetivo 11 do Plano Estadual de Educação. Professora Isabelle, qual o cenário atual, considerando a perspectiva de um novo Plano Estadual de Educação e, por conseguinte, né, o Plano dos Territórios, planos esses que são decenais, no que diz respeito à modalidade EJA, Educação de Jovens e Adultos? Quais são as perspectivas e as possibilidades para melhor atender a esta importante demanda, já que nós estamos nesse processo, né, de construção do plano estadual e você que está aí no município do plano municipal? Uma pergunta de muita responsabilidade, né? Assim, para que todos possamos refletir. O cenário atual, é importante a gente identificar também, como eu venho dizendo na fala, que ele apresenta avanços importantes, né? Mas ele revela grandes desafios ainda, né? Nós passamos por um período em que a educação de jovens, adultos e idosos ficou 100% invisibilizada, e agora a gente retoma essa discussão, né, com muita força, frente a todos os grupos sociais, os fóruns, né, que tem seu papel extremamente importante nessa luta. Desde a aprovação do Plano Estadual de Educação, a taxa de analfabetismo ela caiu de 14,3% em 2016 para 11,1% em 2025. Isso é importante de ser dito, isso é importante de ser demarcado, né? É uma redução superior a 3 pontos percentuais. Entre 2016 e 2024, a queda acumulada foi de 18,2%, indicando avanços nas políticas de alfabetização. Outro aspecto positivo que eu gostaria de trazer aqui é que 94% dos municípios cearenses aderiram em 2024 ao Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, fortalecendo assim o compromisso com a modalidade. Então, além desses municípios, né, que representam 94% dos nossos 184 municípios, a SEDUC também aderiu, abrindo turmas do programa Brasil Alfabetizado em todos os nossos territórios cearenses, não apenas aqui na região metropolitana, mas temos turmas em todas as nossas regionais, né? Então isso é muito importante de ser dito, porque o pacto, como o próprio nome diz, ele trouxe uma força muito grande de estratégias, como, por exemplo, o fator de ponderação, né? O fator de ponderação do estudante da EJA era 0,8, hoje ele é 1%, né? O mesmo valor do estudante de qualquer estudante da rede, né? É importante isso aí ficar muito claro, né? Mas, entretanto, a oferta ela continua insuficiente diante da demanda. As perspectivas apontadas pelo todos os nossos estudos, elas incluem ampliar o financiamento da EJA, fortalecer cada vez mais o regime de colaboração entre Estado e município, trazer a EJA também para o centro dessa discussão, né? Expandir a oferta de vagas e de escolas, o contrário do que a gente está vendo às vezes, né, que é o fechamento, intensificar a busca ativa, e aí o pacto vem também com um grande programa chamado CAD-EJA,
né, que a gente já está a todo vapor com todos os municípios, cadastrando os agentes. É uma plataforma em que é possível colocar a demanda e é possível também fazer com que aquele estudante identifique um melhor local. Então, já inclusive nas unidades prisionais, nós já tivemos esse diálogo para que todos, né, que ninguém fique fora dessa possibilidade de estudar, né? Então, expandir essa oferta, identificar a busca ativa, melhorar o transporte escolar, integrar a alfabetização e continuidade da escolarização, porque isso é o grande X da questão. Por exemplo, nas nossas turmas do Programa Brasil Alfabetizado, houve um grande movimento de, pronto, nós alfabetizamos esse grupo de pessoas, que nós vamos fazer agora com elas? Vamos inseri-las dentro da escola formal, né? Seja a educação de jovens e adultos, né? E provavelmente a educação de jovens e adultos, mas que elas tenham essa perspectiva de continuidade. Né? Isso é algo que precisa estar muito no nosso foco. Então, ampliar a formação dos profissionais, né? Desenvolver políticas públicas que considerem as desigualdades de raça, gênero, geração e território são perspectivas, de responder na segunda pergunta, para atender melhor a demanda que nós temos para a modalidade de educação de jovens e adultos e idosos. Muito obrigado, professor, e a gente já vai se encaminhando para o final. A próxima parte que a gente traz são as causas críticas, o que vem nos distanciando, né, de dar aos jovens, adultos e idosos que não se escolarizaram na idade correta, digamos assim, a possibilidade de ter a oferta garantida em nossas escolas, nos nossos territórios. Citamos como causas críticas a não realização da chamada pública, já falado pela professora Isabelle, a necessidade do educando de sustentar e contribuir financeiramente para a família. Isso vai lá das causas que o levou a se distanciar da escola, o impacto das desigualdades sociais e as especificidades raça, cor na EJA, o currículo, que já foi uma das perguntas feitas, falado aqui pela professora, que precisa se aproximar mais da demanda e da necessidade do educando da EJA, e nossas escolas não podem esquecer de ouvir o educando da EJA, porque eles têm muito a contribuir. A ausência ou reduzida oferta de programas de formação inicial e continuada para os docentes. Observem que a professora falou sobre a necessidade da própria academia rever seu currículo, garantindo nas licenciaturas que seja falado sobre essa modalidade de ensino. A não integração entre a dimensão propedêutica e profissional do currículo da EJA. A grande parte das políticas de combate ao analfabetismo desconsideraram as especificidades da alfabetização de jovens, adultos e idosos. Não podemos tratar os jovens e adultos e idosos como tratamos os demais educandos que estão nas nossas escolas. A coordenação pedagógica, porque precisa que esta coordenação seja atento a esse público, a esse professor, a essa oferta. Aqui a gente também lembra os servidores, as gestões escolares, o apoio técnico e financeiro e as orientações pedagógicas e o número insuficiente de espaços escolares. E aqui a gente atenta para essa gravidade que as escolas fecham no período noturno. Mas apresentando esse objetivo, que é o da EJA, e agradecendo a participação da professora Isabelle, nós pedimos, professora, que se for possível você deixe uma mensagem a todos os educadores da EJA, aos gestores escolares, diretor, coordenação pedagógica, secretário escolar, que atendem a essa modalidade. Também quero lembrar aqui os porteiros, os vigilantes, as merendeiras, os auxiliares de serviços gerais, a equipe técnica das secretarias que cuidam da modalidade EJA, ao Fórum EJA, né? Citei no começo, mas precisamos reiterar a importância da discussão e da participação social do Fórum EJA, que luta para que o direito à EJA seja garantido com o devido respeito por todos. Fique à vontade, professora, para fazer sua fala, deixar sua mensagem para todos aqueles que, assim como a senhora, acreditam, lutam e fazem no dia a dia um trabalho para que a EJA possa ser vista, ouvida e cresça cada vez mais.
Obrigada. Encarar e reconhecer a modalidade de educação de jovens e adultos e idosos como uma política afirmativa é reconhecer que há sim a demanda, né? Isso nos coloca com um olhar cada vez mais comprometido com o papel com a importância e com o cuidado com a população não alfabetizada. Eu queria que, inspirada, né, no pensamento de Paulo Freire, que eu acredito que a educação de jovens e adultos é um espaço de diálogo, de emancipação e de transformação social, fazer uso, né, da frase do nosso patrono: a educação ela não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. Né? E aí pessoas, sim, pessoas transformam o mundo. Essa ideia dessa frase, ela me toca muito, embora muito repetida, né? Mas eu acho que quanto mais repetida, melhor. Para mim, ela expressa a importância da EJA nesse dado específico de garantir não apenas o acesso à escolarização, mas também o fortalecimento da cidadania, o fortalecimento da autonomia e da consciência crítica do cidadão estudante, né? Da educação de jovens. Então, agradecer a todos os educadores e gestores. Eu deixo aqui o meu reconhecimento pelo compromisso em acolher esses estudantes desta modalidade que apresentam diferentes trajetórias de vida e transformar essas experiências que esses estudantes trazem em oportunidades de aprendizagem, né? Agradeço ao nosso grande personagem e por quem a gente tanto luta, que são os estudantes, os educandos, né? Reforço aqui que nunca é tarde para aprender e exercer plenamente o direito à educação. Cada conquista, ela representa um passo importante para ampliar oportunidades, fortalecer a autoestima e participar de forma mais ativa, consciente e crítica da sociedade. Agradeço também, aqui para finalizar o Fórum EJA, né, meu reconhecimento, todo o reconhecimento pela luta permanente em defesa dessa modalidade, que é fundamental para que o direito à educação seja garantido com equidade, respeito à diversidade e justiça social. Que o legado que nós temos do patrono, né, do nosso grande patrono Paulo Freire, ele continue inspirando políticas públicas, inspirando práticas pedagógicas e ações coletivas que reconheçam cada estudante da EJA como sujeitos de direitos, de saberes e de protagonistas da própria história. Muito obrigada pela atenção de vocês. Estou muito feliz em participar desse momento, bem como participar da comissão que pensa e discute de maneira tão coletiva essa modalidade que é tão importante para a nossa sociedade e que precisa cada vez mais ser evidenciada. Obrigada. Gratidão, professora Isabelle. E agora aí na nossa tela, vocês podem observar quem é essa comissão gestora a nível estadual, capitaneada pela nossa atual secretária de Educação, professora Jucineide, e nós temos aí representações da SEDUC, do Conselho Estadual de Educação, do Fórum Estadual de Educação, da UNCM, da Undime, da CSTS e da CEALDA. Todos estes aqui são os que estão à frente deste processo de construção do nosso Plano Estadual de Educação. Trazendo para a nossa subcomissão, que é a subcomissão 2, que é a qual ela acompanha os objetivos 3 da alfabetização de crianças, o qual nós trouxemos hoje, mais uma vez agradecemos à professora Cristiane Nóbrega, e temos também o objetivo 11, que foi tão bem apresentado pela Isabelle, que faz parte da nossa comissão, a qual é capitaneada pela professora Alexandra, que é a coordenadora estadual da UNCM, e por todos os demais que aqui estão representados, por meio da Undime, da própria UNCM, da SEDUC, e como tão bem foi falado, o pessoal do Fórum EJA. A gente agradece aqui a Clarice, a Rai, a Maria José, a Keline e todos aqueles que estão contribuindo. E terminamos com esta frase: a educação de qualidade do Ceará nasce da colaboração e se consolida com um planejamento estratégico para a construção de uma sociedade com justiça social. E terminando esta live, o convite que nós fazemos a todos vocês que estão nos acompanhando é que juntos, por meio da participação social, vamos construir este novo Plano Estadual de Educação, o qual será vivenciado por nós
ao longo dos próximos 10 anos. Eu, você, professora Cristiane, professora Isabelle, todos os que fazemos a educação deste nosso estado, somos convidados a fazer parte, dando a este plano o nosso rosto, porque ele é feito por nós, para nós e principalmente para os nossos educandos, para que o direito à aprendizagem seja garantido e que as escolas do nosso estado, independente de serem do município, particulares, e aqui também entra as universidades, sejam para todos e que todos possam se beneficiar de uma política pública, de uma educação com qualidade que busque a equidade para todos. Que Deus abençoe esse processo e estamos aqui à disposição de todos para juntos construir este plano estadual de educação. Gratidão pela vossa atenção.